Imagina só, um tempo antes de Colombo, antes dos europeus pisarem nas Américas. Civilizações vastas e poderosas prosperavam por aqui, deixando como legado ruínas enigmáticas e lendas fascinantes. Eram os Incas, os Maias e os Aztecas, cada um único em seus costumes e feitos, mas conectados por suas raízes profundas nas Américas. As histórias desses povos, gravadas em pedra e sussurradas através de gerações, nos dão uma ideia de um mundo familiar, mas ao mesmo tempo, totalmente diferente do nosso. Essas civilizações, embora separadas pelo tempo e distância, compartilhavam uma conexão profunda com a natureza. Observavam as estrelas, desenvolveram calendários complexos e construíram cidades magníficas que se integravam perfeitamente com a natureza ao redor. As histórias deles nos convidam a explorar o passado e descobrir o legado duradouro dessas culturas extraordinárias. Lá no alto da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, o Império Inca se estendia como um tecido majestoso, tecido com diversas culturas e paisagens. Das florestas nubladas da Colômbia aos desertos áridos do Chile, os Incas unificaram um território gigantesco sob o comando do seu imperador, o Sapa Inca, que se acreditava ser descendente do deus Sol, Inti. O império deles, conhecido como Tawantinsuyu, que significa as 4 regiões, era conectado por uma rede impressionante de estradas, algumas com milhares de quilômetros de extensão. Essas estradas, pavimentadas com pedra e atravessando passagens montanhosas perigosas, facilitavam o comércio, a comunicação e o movimento dos exércitos. Os Incas, engenheiros e arquitetos talentosos, deixaram para trás maravilhas arquitetônicas de tirar o fôlego, incluindo a icônica Machu Picchu, um testemunho da engenhosidade e poder deles, sabe? Os Incas eram mestres no domínio do ambiente em que viviam, se adaptando aos desafios dos Andes com uma engenhosidade impressionante. Eles desenvolveram técnicas agrícolas sofisticadas, como os terraços, para cultivar alimentos nas encostas íngremes das montanhas. Batata, milho e quinoa, imagina só, formavam a base da alimentação deles, complementados por carne de lhama, uma fonte vital de proteína. A família e a comunidade eram o coração da sociedade Inca. Eles tinham uma tradição forte de trabalho coletivo, conhecido como mita, em que cada um contribuía para obras públicas, como a construção de estradas e de templos. Os Incas também tinham um sistema único de registro usando cordas com nós, chamados quipus, que registravam dados do censo, eventos históricos e até mesmo histórias. E os tecidos? Olha, eram feitos de lã de alpaca e vicunha, e eram supervalorizados pelas cores vibrantes e desenhos complexos, um reflexo da habilidade artística e da expressão cultural deles. Nas profundezas das florestas tropicais da América Central, floresceu a civilização Maia, famosa por seus avanços intelectuais e artísticos. Ao contrário do Império Inca centralizado, a civilização Maia era composta por cidades-estado independentes, cada uma governada por um rei divino. Essas cidades-estado, conectadas por comércio e alianças, se envolviam tanto em cooperação quanto em conflitos, deixando para trás uma história e cultura riquíssimas. Os maias eram feras em matemática, astronomia e escrita. Eles desenvolveram um sistema de calendário sofisticado que rastreava os ciclos do Sol, da Lua e dos planetas com uma precisão incrível. E a escrita hieroglífica deles? Uma combinação complexa de pictogramas e símbolos fonéticos que registravam sua história, crenças e observações astronômicas. E não para por aí não. Os maias também criaram obras de arte deslumbrantes, desde entalhes intricados em templos e estelas até murais coloridos retratando cenas da mitologia e da vida cotidiana. Os maias prosperaram em um ambiente desafiador, transformando florestas tropicais densas em terras férteis para a agricultura. Eles praticavam a agricultura de corte e queima, abrindo clareiras na floresta para plantar milho, feijão, abóbora e cacau. E por falar em cacau,
Ele era considerado um presente sagrado dos deuses, sabia? Tinha um lugar especial na cultura maia, usado em rituais e consumido como uma bebida amarga. A religião estava presente em todos os aspectos da vida maia. Eles adoravam um panteão de deuses e deusas, cada um associado a forças naturais e atividades humanas. Eles faziam rituais elaborados e cerimônias, muitas vezes envolvendo derramamento de sangue e sacrifícios humanos, para agradar aos deuses e manter o equilíbrio cósmico. Os maias acreditavam na natureza cíclica do tempo, e seu sistema de calendário refletia essa crença, prevendo períodos de sorte e azar. No coração do México, cercado por lagos cintilantes, surgiu o Império Azteca, uma força poderosa que dominava o centro do México. Os aztecas, originalmente uma tribo nômade, chegaram ao Vale do México no século XIII, estabelecendo sua capital, Tenochtitlan, em uma ilha no Lago Texcoco. O império deles, construído por meio de conquista militar e alianças estratégicas, se tornou um centro de comércio e intercâmbio cultural. Os aztecas eram guerreiros destemidos, com uma sociedade estruturada em torno de uma hierarquia social rígida que valorizava a força militar. Eles acreditavam que eram o povo escolhido pelo Deus Sol, Huitzilopochtli, e seus rituais frequentemente envolviam sacrifícios humanos para apaziguá-lo e garantir a continuidade do mundo. Apesar de sua cultura guerreira, os aztecas também eram habilidosos agricultores, engenheiros e artistas, criando uma civilização vibrante e complexa. Os aztecas enfrentaram um desafio único em Tenochtitlan: a falta de terras cultiváveis. Mas eles deram um jeito nisso criando as chinampas, ilhas artificiais construídas com lama e juncos, ancoradas no fundo do lago. Essas hortas flutuantes forneciam terras férteis para a agricultura, permitindo que os aztecas sustentassem uma população enorme. A estrutura social deles era complexa, com nobres, sacerdotes, guerreiros, comerciantes e plebeus. A vida cotidiana girava em torno do mercado, um centro movimentado de comércio e interação social. Eles eram artesãos talentosos, criando joias de ouro intrincadas, lâminas de obsidiana e cocares de penas coloridos. Assim como os maias, a religião deles era politeísta, com um panteão complexo de deuses e deusas. O sacrifício humano, embora seja um aspecto controverso de sua cultura, desempenhava um papel central em suas crenças e práticas religiosas. A queda dessas grandes civilizações, embora trágica, não apagou seu legado. Os descendentes dos Incas, Maias e Aztecas continuam a preservar suas tradições, línguas e crenças ancestrais. Dos tecidos coloridos tecidos nos Andes ao antigo calendário maia, ainda consultado na Guatemala, sua herança cultural está mais viva do que nunca. Essas culturas antigas nos ensinam lições valiosas para o mundo moderno. Suas práticas agrícolas sustentáveis, sua conexão profunda com a natureza e sua ênfase na comunidade, nos lembram da importância de viver em harmonia com o meio ambiente e uns com os outros. Suas conquistas artísticas e intelectuais nos inspiram a buscar a excelência e explorar os limites do conhecimento humano. Os Incas, Maias e Aztecas, embora tenham desaparecido há muito tempo, deixaram uma marca indelével nas Américas e no mundo. Suas ruínas, sua arte e suas histórias continuam a cativar nossa imaginação, oferecendo um vislumbre da riqueza e diversidade da civilização humana. À medida que aprendemos mais sobre essas culturas antigas, passamos a apreciar ainda mais o poder duradouro da engenhosidade humana e a importância de preservar o patrimônio cultural para as gerações futuras. O legado deles nos lembra que até as maiores civilizações não estão imunes à mudança, e que as lições do passado podem nos guiar para um futuro mais sustentável e harmonioso. Ao estudar suas conquistas e aprender com seus erros, podemos obter insights valiosos sobre nosso próprio lugar no mundo e nossa responsabilidade de proteger e preservar nosso planeta e suas diversas culturas.